Um olho no Congresso, um olho no Supremo, porque hoje o Congresso aprovou uma resolução que determina como será a distribuição das chamadas emendas de relator, as tais RP9, o tal orçamento secreto, e que essa distribuição, de acordo com a resolução aprovada hoje, será conforme o tamanho das bancadas dos partidos. É um drible que o Congresso tenta dar aí. A gente já vai falar sobre a votação no Supremo, mas é uma reação, claro, porque está 5-4 pela consideração de que há inconstitucionalidade nessas emendas de relator, mas faltam 2 votos. Então pode virar para um 6-5, ainda não está decidido. Mas o Congresso correu e resolveu aprovar essa resolução antes, portanto, da palavra final do Supremo, e aí não importa se será 7-4, se será 6-5, mas antes da decisão do Supremo sobre a constitucionalidade ou não dessas emendas. E é bom lembrar que, como se trata de uma resolução apresentada pelas mesas diretoras, ou seja, Arthur Lira e o seu grupo de dirigentes na Câmara, Rodrigo Pacheco e seu grupo de dirigentes no Senado, é uma decisão de cúpula, eles apresentaram essa resolução, então as regras não precisam ser sancionadas pelo Poder Executivo, ou seja, pelo presidente. O presidente da República não vai ter a oportunidade de sancionar, vetar parcialmente, nada. Elas entram em vigor, essas resoluções, assim que são promulgadas pelo Congresso. É como o PEC. A PEC não passa por veto ou sanção presidencial. O Congresso vota, o Congresso se aprova, promulga. Essas resoluções são assim, porém, não há aquela exigência de pelo menos 49 votos no Senado em 2 votações, pelo menos 308 votos na Câmara em 2 votações, tanto que no Senado não houve apoio de pelo menos 49 senadores. Houve a maioria ali, simples, e na Câmara sim, na Câmara passou dos 308 que, por exemplo, são necessários para aprovação de uma PEC. No Senado não, mas resolução não tem esse impedimento de que menos de 49 votos no Senado ou menos de 308 na Câmara, em 2 votações, não tem esse impedimento. Então aprovou com maioria simples, ali está aprovado. E agora, o que vai mudar com essas resoluções? Então eles decidiram que 80% da grana será destinada a indicações dos partidos, de acordo com o tamanho das bancadas. 80% da grana. Porém, na Câmara dos Deputados, o bolo é maior. 56,66% da grana toda. Portanto, para senadores, 23,33%. 15% destinados para a cúpula do Congresso. Isso quer dizer 7,5% para quem estiver presidindo o Senado e, portanto, o Congresso, e 7,5% para quem estiver presidindo a Câmara. Imagine o poder que você dá formalmente, porque hoje há um poder nessas emendas de relator, um poder informal. Porque o relator coisa nenhuma. Na Câmara era o relator que decidia, que fazia o filtro, que dizia vai para esse, não vai para aquele. Não, era o presidente da Câmara, Arthur Lira.
E agora seria uma formalização de que o presidente da Câmara terá 7,5%, o presidente do Senado 7,5%. 5% divididos entre o presidente da Comissão Mista do Orçamento e o relator da Comissão Mista de Orçamento, porém o texto não diz a parte que cabe a cada um nesses 5%. Não é? Se será dividido em partes iguais, ou seja, do bolo total, 2,5% para cada um, isso não está decidido. O que mostra que emenda de relator, o nome já é uma cascata. Não é verdade? Agora, a questão chave é: e as exigências constitucionais? Aquelas mencionadas pela Rosa Weber. Aquelas mencionadas por quem tem alguma preocupação como é usado o dinheiro do povo. Antes, não, tá vendo? Área da saúde. No Rio de Janeiro, o governo fluminense havia decidido, por exemplo, para dar um exemplo, de que um programa de assistência social, distribuição de comida, seria bancado com verbas da saúde. Fazendo aquela ligação, olha, comida é saúde, sim, meu amigo, mas peraí, né? Não é isso. Isso é uma enganação, é um sofisma. Você tem que tirar esse dinheiro de outras fontes, não da saúde. Você não pode ir decidindo assim, não, mas veja bem, um asfalto bem cuidado, sem buracos, é saúde, evita acidentes. Quer dizer, você vai abrindo possibilidades mil. Não é por aí. Então, a criatividade dos caras para dizerem que um dinheiro sim foi usado em saúde, em educação. Como vai ser usado esse dinheiro? Eu posso mandar pintar de azul todas as escolas. Dá o dinheiro para a educação. Peraí, né? Não, você não pode tratar o dinheiro público dessa maneira. Mesmo estabelecendo que metade deve ir para saúde, ou educação, ou assistência social, muitas e muitas vezes, vamos construir um posto de saúde. Bom, mas ali não precisa de posto de saúde. Já tem, é suficiente, atende a demanda. Não. Vamos construir um posto de saúde porque eu preciso usar esse dinheiro na construção de algo relacionado à saúde. Mas por que tem que ser uma construção? Porque tem empreiteira, pô. Para construir um hospital. E por isso, um parlamentar do Paraná, de repente, no orçamento distribuído dessa maneira, secretamente, ele pode mandar dinheiro para o Maranhão. Mas o que um deputado do Paraná tem a ver com o Maranhão? Nada. Porém, ele pode, junto com a grana, mandar uma empreiteira. O troço é pesado, além daquilo que vimos, né? Porque não basta o sujeito dizer assim, não, foi para a saúde, mas de qual município? Ah, coincidentemente, meu pai lá é o prefeito da cidade. Meu irmão é o prefeito da cidade. Meu tio é o prefeito da cidade. Isso aconteceu. Não é um exemplo aleatório, não. Isso aconteceu algumas vezes no uso dessas emendas. Por quê? Emenda individual, a distribuição não tem relação com o tamanho de bancada, nem se é oposição à situação, é proporcional. Comissão e bancada, mesma coisa, porque as bancadas aqui no caso são as bancadas estaduais. Mas as emendas de relator, não. Do jeito como elas funcionam hoje, você pode dizer o seguinte: só quem é situação, só quem apoia o governo vai levar grana. E acabou.
E mesmo com essas mudanças, em tese agora a oposição vai receber dinheiro. É tamanho de bancada, é verdade. Porém, os caciques vão decidir quais parlamentares receberão dinheiro. A resolução diz ainda que as indicações devem ser oriundas exclusivamente de indicações cadastradas por parlamentares. Isso aqui não quer dizer nada. É uma formalidade burocrática. Podem ser fundamentadas em demandas apresentadas por agentes públicos ou por representantes da sociedade civil. Permite, hoje, o sistema, que as emendas sejam atribuídas a usuários externos, prefeituras, governos estaduais, denominações religiosas, instituições privadas. E aconteça o que acontecer, se tudo isso aqui, de fato, vigorar, vai depender do Supremo, não vai mudar. Continuaremos nos deparando com emenda do deputado assinante. Quem será o assinante? Logo, logo vai ter o Z. O sujeito vai pegar um canivete, vai fazer o Z do Zorro. Mistério. De quem é essa emenda? Ah, descobrimos que é de um deputado de São Paulo. Mas a grana foi para Sergipe. Ou o oposto. É um deputado do Sergipe, a grana foi para São Paulo. É do Maranhão e a grana foi para o Mato Grosso. É muito estranho. Vai depender do Supremo, que segunda-feira é a promessa. Não sei se será na segunda. Segunda-feira eles devem decidir, Gilmar e Lewandowski devem anunciar como votarão. E nós temos um 5-4, que é basicamente o seguinte. Rosa Weber foi direto ao ponto. Ela falou, ó, esse mecanismo é inconstitucional. Ela falou na névoa, e é uma imagem muito boa. Você sabe que está acontecendo alguma coisa ali. Dinheiro está em movimento, está sendo deslocado, está sendo levado. Por quem? Para onde? Por quê? Como será usado? Que esse é o mais importante. Não basta dizer que vai construir uma ponte e levantar qualquer porcaria lá que vai durar 3 meses. Então ela falou inconstitucional. Porque a Constituição é um princípio elementar, né? Eu espero que todas as constituições do mundo tenham isso, tenham essa previsão. Uso de dinheiro público deve obedecer a alguns critérios elementares, fundamentais, primordiais. Transparência, ou seja, quem pegou, para onde foi, por que foi. Publicidade, é preciso que isso se torne público, ou seja, que o dono do dinheiro, o povo, seja informado. Olha, o deputado tal conseguiu uma verba tal para a obra tal na cidade tal e a situação na cidade tal de fato exigia, porque lá não tinha um hospital, ou não tinha nem sequer um posto de saúde, ou a escola estava caindo aos pedaços. Então o dinheiro vai ser usado lá. É preciso que haja a publicidade, a transparência e a possibilidade permanente de fiscalização. Teve licitação, não teve licitação para contratar lá uma construtora. Se construir um hospital, tem dinheiro para equipar o hospital ou vai ficar aquele imóvel lá vazio? Em breve aqui um hospital e nunca é inaugurado porque não há equipamento. Isso acontece aos montes no Brasil. O importante era construir aquilo ali, mas não funciona porque não tem equipamento. E a publicidade e a transparência têm de ser acompanhadas da fiscalização para saber que material foi usado. É um material previsto no contrato. Entregaram aquilo que estava no contrato.
É dinheiro do povo. Tem de dar satisfação sobre cada moeda de 1 centavo e sobre seu uso. Claro. Então a Rosa Weber falou, isso é inconstitucional. Esse troço não atende às exigências da Constituição. Resumindo, ela foi acompanhada por Edson Fachin, por Luiz Fux, por Carmen Lúcia e por Luiz Roberto Barroso. Os 4 concordaram com Rosa Weber que é inconstitucional. Acabou. São os 5 votos. Porém, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, olha que interessante. Todos eles concordaram que há problemas sérios de transparência nas emendas de relator. Só que resolveram dizer o seguinte, olha, se fizer aí uns ajustes, né? Se o Congresso fizer uns ajustes, talvez consiga atender. E o Lewandowski e o Gilmar disseram, ó, tá tarde, tô com fome, esse assunto é difícil, vamos deixar para a semana que vem. Então, pode ficar 7-4 e, portanto, sairá vitoriosa a posição da relatora, Rosa Weber. Pode ficar 6-5 pró-posição da Rosa Weber, mas pode virar. Tá 5-4, pode virar um 6-5 se os dois votarem como votaram Mendonça, Toffoli, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. E os argumentos todos desses caras são nessa direção. Não, de fato falta transparência. Não tá legal. A gente não consegue saber quem pegou o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Então é preciso... Escuta, o Alexandre de Moraes, inclusive, no voto dele, olha que interessante. Ele chega a dizer que esse mecanismo tem de funcionar tal e qual as emendas individuais. Ora, para que então? Já não é suficiente? Emenda individual, mais emenda de comissão, mais emenda de bancada? Se é para ficar igual o outro mecanismo, por que tem de haver esse quarto mecanismo? E por que o Congresso, ficou claro aqui, nós lemos as mudanças efetuadas hoje, nessas resoluções, impostas pela direção das duas casas, ou seja, por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, fica claro que são mudanças superficiais. Que o centro da discussão no Supremo, que é a constitucionalidade, o atendimento às exigências constitucionais, esse problema permanece. Essas resoluções não solucionam o problema da transparência. O Alexandre de Moraes e o Toffoli também mencionam a questão da distribuição. Então o Alexandre de Moraes acha que tem que ser uma distribuição equânime. Muito bem, então, para que esse novo mecanismo? Já ficam os outros 3. A emenda individual já atende a todos esses pontos necessários que o Alexandre de Moraes mencionou. Não basta dizer, isso aqui é inconstitucional. Eles não têm de sugerir. Olha, por que vocês não fazem assim? Não, é o seguinte, isso aqui é inconstitucional. Se vocês fizerem outra coisa que seja constitucional, é problema de vocês. É prerrogativa do Congresso. Mas isso aqui é inconstitucional. É só isso. Mas não, querem elaborar. Querem ser participantes da solução. Não são pagos para isso. Estão lá para dizer se o troço é constitucional ou não é. E por que essa resistência do Congresso em mudar o cerne conceitual das emendas de relator? Porque isso dá um poder ao parlamento e basicamente coloca o executivo de joelhos. Porque o que restava ao executivo depois de perder tanto poder ao longo dos anos, não só para o parlamento, mas também para o Supremo, restava
a chave do cofre. A execução orçamentária, que, aliás, ultimamente era do Executivo, mas numas. Era, na verdade, de alguém que representa o Centrão, que é o Ciro Nogueira. Não era mais do Paulo Guedes. E os parlamentares querem exatamente isso. Que eles decidam para onde vai o dinheiro. Você pode até falar conceitualmente é bom. Por que não o parlamento decidir para onde vai o dinheiro? O parlamento conhece muito mais o país. No seu conjunto de parlamentares, de 513 deputados, 81 senadores, conhece muito mais os recantos, os rincões, as necessidades. Tudo bem. A questão não é essa. A questão não é se é o parlamento ou o executivo. A questão é como é usado o dinheiro. Por que essa fixação, essa obsessão pelo mistério, não dizer o nome, ou só em alguns casos, para onde vai, por que vai. Então, as resoluções todas, isso até o Rodrigo Pacheco reconheceu, na verdade, também elas dependerão do que o Supremo decidirá segunda-feira. Ronald.